momentaneamente, né? Porque comparado com o ondulatório, tem uma incidência maior no vestibular, certo? Então, a óptica cai com uma frequência maior, né? Ele é mais cobrado do que o assunto ondulatório. Refração da luz, nós temos que lembrar que refração é o fenômeno que consiste no fato da luz passar de um meio para outro com diferentes características e essa passagem ela vai envolver obrigatoriamente um desvio na trajetória da luz. Porque vamos lembrar, ó, vamos entender. A luz, ela é uma onda eletromagnética, né? Nós vimos isso quando fizemos a definição de luz lá no início do estudo da óptica. Sendo uma onda eletromagnética, desligar e ligar a câmera. Olha lá, se normalizou. Sendo uma onda eletromagnética, certo? Ela tem a capacidade de se propagar em todos os meios. Sejam esses meios os materiais, que para a física clássica são três, né? Sólido, líquido e gasoso. Seja esse meio não material, que é o caso do vácuo. Pois muito bem. Quando a luz ela se encontra no vácuo, ela possui a sua maior velocidade de propagação, que equivale a 3 vezes 10 elevado a 8, quando a unidade ela é dada em metros por segundo. A outra possibilidade que nós temos para a constante da luz é que ela vale 3 vezes 10 a quinta, quando a unidade usada é o quilômetros por segundo. Pois muito bem. No vácuo, todas as frequências luminosas, ou seja, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, todas elas apresentam a mesma velocidade. Cada uma apresenta frequência diferente. Por exemplo, o vermelho é a onda de menor frequência, o violeta é a onda de maior frequência. Mas no vácuo, todas as frequências luminosas se movem com a mesma velocidade. Isso não acontece quando elas mudam de meio. Quando a luz ela passa de um meio para outro com diferentes características, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma fronteira entre dois meios, uma superfície de separação entre o meio A e o meio B. Quando o raio chega ao espelho, ou seja, o raio incidente, quando ele chega ao espelho, esse contato vai produzir, vai provocar uma normal, que é a reação ao contato. Entre a normal e o raio incidente, nós temos o ângulo de incidência, certo? E o ângulo de incidência está aqui bonitinho. Se fosse na reflexão, o que é que iria acontecer? Esse raio iria bater e iria voltar, correto? Mas aqui, não. No caso da refração, quando o raio de luz incide na superfície de separação, ele atravessa a superfície. Ele vai para o outro lado. E ele vai sofrer um desvio. Esse desvio, daqui a pouco eu comento com vocês se ele vai ser se aproximando da normal ou se ele vai ser se afastando da normal. Por enquanto, só entenda que refração é isso. É o fenômeno físico que consiste no fato da luz passar de um meio para outro com diferentes características e essa mudança de meio provoca um desvio na trajetória da luz. Aí você pode perguntar, professor, o que é que vai fazer a trajetória da luz mudar? Qual a causa, qual o motivo, qual a razão, qual a circunstância? Pois muito bem. Quando nós analisamos a equação fundamental de uma onda,
Você tem que lembrar seu ensino médio, né? Velocidade V. Na cinemática, você aprende que é ΔS dividido por ΔT. A luz ela é uma onda eletromagnética de natureza transversal, né? Ou de orientação de propagação transversal, melhor dizendo. Quando nós pegamos uma onda transversal, como essa aqui, por exemplo, você deve lembrar que isso aqui é a origem, isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale, isso aqui é uma crista, correto? O que é que você aprendeu? Que a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos corresponde a um comprimento de onda, né? Comprimento de onda esse que nós simbolizamos pela letra lambda. E o tempo para que haja uma oscilação, ou seja, para que ela tenha uma crista, um vale, uma crista, uma oscilação completa, ele é chamado de período, né? E sabemos que, matematicamente falando, o período ele é o inverso da frequência, assim como a frequência ela é o inverso do período. Tá beleza? Dessa forma, vamos trazer aqui para a relação de velocidade na cinemática os termos da ondulatória. No lugar de ΔS, vamos colocar o comprimento. Então, aqui eu coloco lambda. Sobre o tempo, eu vou colocar período. Mas não posso dizer que período é inverso da frequência? Então, eu vou dizer que comprimento de onda sobre período, que é 1 sobre F. Divisão de duas frações, eu posso chegar à conclusão de que eu vou conservar a primeira, que é lambda, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre F é o próprio F. Então, aqui fica lambda F. Essa aqui, que é a equação da velocidade de uma onda, ela também é conhecida como equação fundamental da ondulatória. Aí preste atenção. Eu acabei de dizer a você que a frequência de cada onda, de cada cor, ela só depende da fonte emissora. Ela depende da fonte que emite. Por exemplo, a frequência da luz branca, a frequência do raio solar, ela depende do Sol. A única maneira que você tem de mudar a frequência de uma onda é você mudar a fonte que emitiu aquela onda. Não sendo essa situação, você não tem condições de alterar a frequência. Pode ser o meio que for. A frequência vermelha, ela tem o mesmo valor no vácuo, o mesmo valor no ar, o mesmo valor na água, o mesmo valor no sólido. Mas ela não vai ter a mesma velocidade que ela teria no vácuo. No vácuo, todas as frequências possuem a mesma velocidade, que é aquela que ali está. Mas quando ela passa de meio, a velocidade muda. Mas pense comigo, se a frequência permanece constante, quem é que vai provocar mudança no valor da velocidade? O comprimento de onda. Então, com a mudança de meio, a mudança no comprimento de onda, e a mudança no comprimento de onda causa mudança no valor da velocidade. Esse é o ponto. Então, aqui dentro, nós vamos descobrir em refração que o desvio que a luz sofre tem relação com a variação do comprimento de onda, que acaba provocando uma mudança no valor da velocidade. Está claro que é refração? Então, mudança na trajetória da luz provocada quando ela passa de um meio para outro, que apresenta diferentes características. Aqui, por exemplo, ó, uma aplicação prática desse efeito. Esse GIF aí, ó. O cara está aí com algumas setas colocadas no papel, né? E ele está colocando água. Perceba que à medida em que ele vai colocando água, a direção vai permanecendo a mesma para as setas, continuam horizontais, mas o sentido ele vai mudando, né? O que indica que está havendo uma distorção, né? Está havendo uma inversão na imagem que eu estou visualizando. Essa inversão que eu vejo se deve a quê? Nós enxergamos com base na luz. Se a luz desvia, automaticamente o nosso mecanismo de visão também desvia. Esse é o ponto, certo? Aí tem um vídeo aqui, com certeza vocês conhecem esse camarada aqui, Marcelo Boaro, né? Professor de física aí do YouTube.
E tem esse videozinho aqui bem interessante. Se liga aqui, rapidez. Você vê que quando muda a forma do frasco, muda também o que acontece com a imagem, né? Tem distorções diferentes. Quando ele passou a ser um balão esférico, né? A mudança vai até na vertical também. É interessante. Ponto da esquerda. Então, você tem que entender que quando a luz ela passa de um meio para outro, e esses meios eles possuem diferentes características, ela obrigatoriamente vai sofrer um desvio. Mas o que seria, né, essas tais características que eu tanto estou falando? Galera, cada meio oferece uma resistência diferente à propagação da luz. Por exemplo, o lugar que a luz mais gosta de propagar é o vácuo, é onde ela tem velocidade máxima. A onda eletromagnética ela é contrária à onda mecânica. Quando a onda tem máxima velocidade dentro dos meios sólidos, a onda eletromagnética ela tem mínima velocidade dentro dos meios sólidos. Quanto mais material é o meio, pior para a luz. Só que, logicamente, que ainda assim, se eu for comparar a velocidade da luz com a do som num sólido, ela ainda é infinitamente maior. É muito maior. Certo? Então, não tem nem como você fazer a mensuração entre a diferença da velocidade do som para a velocidade da luz. Mas, enfim, quanto mais material é o meio, pior para a luz. Essa característica de material ou não material, ela recebe um nome. E o nome que ela recebe é esse aqui, ó. É a característica chamada de refringência. Refringência seria a dificuldade que é imposta à propagação da luz naquele meio. E a refringência, ela está diretamente ligada com uma propriedade que é chamada de índice de refração.
Quanto maior for esse índice de refração, pior vai ser para a propagação da luz. Meios que apresentam um índice de refração muito grande, muito alto, são meios em que a luz ela vai ter a menor velocidade, certo? E meios em que a luz, aliás, e meios em que você tem um índice de refração pequeno, o menor possível, são os meios em que a luz ela vai ter a maior velocidade. Professor, como é que eu posso calcular o índice de refração de um meio? Bem, o índice de refração, ele é a constante da luz no vácuo C sobre a velocidade da luz no meio de análise, V, certo? Esse valor ele é uma constante, depende da unidade que você está usando, e esse valor a questão tem que fornecer. Quanto maior for o índice de refração, né, que você vai obter, pior para a propagação da luz. Né? Lembre-se disso. Então, ó, quanto mais refringente for o meio, eu coloquei aqui, né? Quando você vai analisar as características do meio, quanto maior for a refringência que ele possui, pior para a propagação da luz. Um outro esquema que mostra isso. Índice de refração. Esse experimento aí. Da moeda, né? Aí. A impressão de que a colher fica partida. Então, o que acontece? Por quê? A luz, ela está saindo de um meio menos refringente, que é o ar, né? Um meio menos refringente, com menor dificuldade a propagação dela, para um meio mais refringente, que é a água. E isso acaba provocando um desvio. Como eu disse aqui, né? Ó, o índice de refração, ele vai expressar a dificuldade que o meio oferece à passagem da luz, né? Quanto maior for esse índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Então, entenda que meios que oferecem muita dificuldade à passagem de luz são os meios em que ela vai se propagar de modo mais devagar, de modo mais lento. E também vai acabar evidenciando um pouco mais esse desvio, certo? Então, essa relação, não, você é obrigado a saber né? Nós podemos dizer que é o mesmo da atmosfera. A nível do ensino médio e vestibular, consideramos o mesmo índice. Professor, e ele fala quanto? Então, o índice de refração do ar, o índice de refração do vácuo, para o nosso nível de estudo, eles são iguais. O valor deles, certo? Certo. Índice de refração. C, constante da luz no vácuo. V, velocidade da luz do meio em análise. Então, tipo, se eu estiver analisando a luz na madeira, a luz no ferro, a luz na água, tem que ser um valor fornecido, né? Não, o índice de refração, certo? A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava ou 3 vezes 10 a quinta, ok? Outra coisa que é possível também, alguma questão pedir, índice de refração relativo entre dois meios. Por exemplo, me determine o índice de refração relativo entre o ar e a água. Para isso, basta que você faça o índice de refração relativo
entre o ar e a água, ele vai ser o índice de refração do ar sobre o índice de refração da água. E você, do ar, não tem que se preocupar em calcular, você já sabe que ele vale 1, calcula só o da água, divide os dois índices de refração, você vai ter o índice de refração relativo. Até aqui tá tranquilo? Tá claro que é refração, claro que é refringência? Filho. Adiante. Como foi na refringência? Índice relativo, comentamos. Dióptero, aqui. Agora sim o que nos importa. Ó, lembra que lá na reflexão nós vimos duas leis? A primeira lei da reflexão garantia que raio incidente, raio refletido e reto normal eram coplanares. E a segunda dizia que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Aqui nós também temos duas leis, certo? A primeira lei, ela é bem similar, certo? Ela é bem idêntica ao que nós vimos na reflexão. Raio incidente, raio refratado, agora, e reto normal são coplanares, beleza? Então é isso que você tem que lembrar. Raio incidente, raio refratado e reto normal, eles são coplanares. E a segunda lei, que é aquela que está ali, ela tem um nome, talvez você lembre agora quando eu falar. É a lei de Snell, certo? Lei de Snell que vai relacionar o índice de refração com a velocidade, com o seno do ângulo de incidência e com o seno do ângulo de reflexão. Cuidado aqui. A lei geral pode ser escrita assim. Lei de Snell. Infelizmente, nós não temos matemática para demonstrar, então o intuito aqui é entender a lei e aplicar. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao comprimento de onda no meio 1 sobre o comprimento de onda no meio 2, que é igual à velocidade da luz no meio 1 sobre a velocidade da luz no meio 2, que é igual ao índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Aí você pergunta, professor, não era para ser ao contrário, não? Não era para ser o índice de refração do meio 1 sobre o índice do meio 2, não? O que foi que eu te falei agora há pouco? Quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade. Traduzindo, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a igualdade dessas duas grandezas, ela tem que ser o que também? Invertida. Se eu tivesse colocado V2 sobre V1, como é que ficava o índice aqui? N1 sobre N2. Essa é a lei geral. Você precisa se preocupar só com ela. Entretanto, né, existe uma outra relação que é mais comum, aparece com maior frequência nas questões, que é quando você iguala o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração com os índices de refração. Quando você faz essa igualdade, você obtém a lei de Snell reduzida. Ela fica assim, ó. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Então, essa daqui, ela costuma aparecer com maior frequência. Costuma aparecer parte das vezes. Porque a maior parte das questões de cálculo envolvendo refração envolvem índice de refração com os respectivos ângulos. Beleza?
Tranquilo? Então, aqui, com certeza, de refração, a parte mais importante do capítulo é essa. Entender o comportamento dos raios. Ó. Aqui é mais legal porque aqui você consegue enxergar. Obviamente que o desvio que o raio de luz ele vai sofrer quando passa da água para o ar não é o mesmo que ele vai sofrer quando ele passa, por exemplo, do ar para a água. Né? A diferença de meio, a diferença de transporte, ela provoca uma diferença de desvio. Bem, quando acontece do raio de luz ele incidir do meio menos refringente, ou seja, do meio de menor índice de refração, para o meio mais refringente, por exemplo, posso ser que esse meio 1 aqui, ele seja o ar, o meio gasoso. E esse meio 2 aqui, ele seja a água, meio líquido. Quando passa do meio de menor índice de refração para o meio de maior índice de refração, o raio refratado ele desvia se aproximando da normal. Isso é importante, viu? Isso é o que mais tem que ser pedido. Então, quando passa do meio de menor refringência para o meio de maior refringência, o desvio do raio refratado é se aproximando da normal. Se ele não se desviasse, ó, esse aqui seria o trajeto que ele iria seguir. Com o desvio, ó, ele foi se aproximando, ele foi chegando próximo à reta normal. Beleza? Logicamente que quando ele incidir de modo contrário, quando ele passar do meio mais refringente para o menos refringente, ao invés dele se aproximar da normal, ele vai se afastar. Então, saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, por exemplo, né? Saindo do vidro para o ar, nesse caso, ao invés dele se aproximar, ele vai se afastar. E o único caso, né? Se houver incidência normal, ou seja, se o raio ele incidir exatamente na normal, perpendicularmente à superfície, não vai haver desvio, certo? Ele vai seguir paralelamente. Isso aqui vai poder fazer com que a gente comente algo que apareceu numa série que talvez alguns de vocês conheçam. Já assistiram uma série chamada Harry Potter? Com certeza, né? Não, não é uma série, não? Ô, meu Deus do céu, se tem mais de um, é série, não? Uma série de filmes. Se tem mais de um, é uma série. Seguinte, em Harry Potter, o que acontece? Se eu bem me lembro, ele começa a história falando lá dos alquimistas, né? Nicolau Flamel e tal, da Pedra Filosofal, do Elixir da Vida e tudo. Mas tem um ponto em que ele recebe de presente uma capa de invisibilidade, né? É lógico que eu não vou pegar um pano, jogar em cima, você ficou invisível. Não. Mas existem pessoas, por exemplo, que estão trabalhando nesse momento, cientistas, em busca dessa tal de invisibilidade. Uhum. Mais ou menos por aí. Mas, enfim, os metamateriais são as tecnologias que a ciência tem buscado para provocar a tal da invisibilidade, né? Não vai ser do mesmo jeito de Harry Potter, né? Ninguém vai jogar um pano em você, né? Ninguém vai jogar um pano em você e você ficar invisível. Mas você utilizar materiais que possam acabar driblando a luz. Haja visto que tudo que nós vemos é somente com a luz. Se eu conseguir driblar a luz, eu vou ficar invisível. Ninguém vai conseguir me ver. Não é só essa ideia de metamateriais que nos permite isso, mas também quando nós temos dois meios que apresentam índices de refração iguais ou muito próximos. Se eu tivesse adivinhado de refração, que eu não tenho um módulo ainda, tenho que me organizar em relação a isso, eu teria trazido um becker de vidro para fazer exatamente esse experimento aqui, ó. Esse experimento do Physics Fan é muito interessante. Aqui tem duas bolas, certo? De silicone, um vidro, um becker com glicerina e um vidro aqui seco, um becker seco. Se liga aí, ó, o que acontece.
Quando você coloca dois materiais que apresentam índices de refração iguais ou muito próximos, como é o caso do vidro, da glicerina, dessas esferas de silicone, eles literalmente ficam invisíveis um em relação ao outro. O nome desse princípio é princípio da continuidade óptica. Então, se você pega, por exemplo, um bastão de vidro e mergulha na glicerina, a parte que está submersa, ela não fica visível para um observador externo. Você pode olhar de todas as posições, o becker e tal, não aparece. Por quê? A luz atravessa o vidro para a glicerina sem sofrer desvios. Ela atravessa em linha reta. É com base nesse princípio de continuidade óptica que nós temos os chamados metamateriais. Agora não avança mais, né? Tá aqui, ó. Os metamateriais, quando eles são devidamente feitos, né, devidamente desejados, de forma natural, certo? Então eles precisam ser feitos em laboratório, eles podem afetar essa nossa visualização. Eles podem acabar escondendo o material. Um outro princípio bem similar a esse é o princípio da camuflagem. Vocês sabem que alguns animais, né, eles conseguem se esconder no meio da natureza. Então, muitos deles ficam idênticos a uma árvore, né, se escondem na árvore, não tem quem veja. E essa ideia de metamateriais é interessante que a ciência e a economia acabam andando meio que juntas, né? Seu professor de história deve reforçar para você o que foi que houve lá na guerra do Vietnã, né? Enquanto os americanos eles estavam sobrevoando, eles estavam na parte aérea, estavam em vantagem. Então estavam lá em cima, jogava bombinhas, podia tudo, massa. Mas quando eles foram para solo, né, enfrentar os vietnamitas, os vietcongs, né, eles acabaram se lascando, né? Por quê? Os caras tinham um excelente domínio de camuflagem e, além disso, as inúmeras armadilhas. Tipo, você vinha aqui, o soldadinho vinha andando e tal, como menos esperava, ele estava de frente com o soldado, mas não conseguia ver. Justamente por conta dessa metamaterialidade que existia entre as vestes do soldado e a região em que ele estava. Então, você só consegue ser visto quando a luz ela incide sobre você e transmite para o observador as suas características. Se você se esconde da luz, você acaba por ficar invisível. É o que acontece com os tais dos metamateriais, né? Mas isso aqui é só uma curiosidade a mais, não vamos ligar muito para isso, não. Ângulo limite, isso aqui é importante, né? Aqui é a parte que o Enem vai gostar, porque vai envolver uma coisa muito importante nossa, que é esse órgão vital celular. Porque o celular, professor, vai envolver dentro de ângulo limite. Já ouviram falar alguma vez em conexões de fibra ótica? Fibra ótica é a principal aplicação do ângulo limite, de um fenômeno chamado de reflexão total. O que é que acontece? O cabo de fibra óptica, ele tem mais ou menos essa composição aqui, ó. Você tem uma casca que vai fazer o revestimento da fibra ótica. Certo? Aqui nós temos uns materiais que possuem um espaço entre essa casca e no meio desses materiais aqui nós temos a fibra ótica e fica bem protegida, bem armazenada. Pois muito bem, o que é que acontece? Quando o raio de luz ele incide no interior do cabo de fibra ótica, a tendência dele vai ser o quê? Atravessar. Tá? Certo? Só que, ao atingir, ele vai ser refletido. Quando ele bater aqui, vai fazer o que de novo? Sair de novo. Só que ele vai ser, ó, refletido de novo. E refletido de novo. E refletido de novo. Enfim, ele vai ficar canalizado. Isso é que explica para vocês que as funções de interface hoje
tão efetivas, elas são tão rápidas. Vocês são jovens, vocês devem ter o quê? 18 anos, 19 anos, né? Pouco menos. Então, vocês pegaram já a fase boa da tecnologia. Sabe, por exemplo, que é você baixar música no ForShared, sabe? Chegaram nessa fase ainda? Ah, ah, né, e o pior, internet discada. Vocês já pegaram a internet de modem, né? Se pegaram o modem, já pegaram talvez o já. Mas a internet de modem, tinha um modem que era do tamanho de um pendrive, um pouco maior. Você metia um chip nele, entendeu? Metia o modem no notebook. Estava exatos 20 minutos. Passou 20 minutos, meu amigo. Tinha que ligar para a operadora, por isso que era discada. Você tinha que discar para a operadora para pedir mais internet. Pagava uma grana absurda para você ter internet. Essas internets, elas não tinham conexão de fibra ótica. Resultado, elas eram transmitidas por linhas telefônicas. Velho, o serviço telefônico do Brasil, ele já é uma porcaria nos dias atuais, em que ele é autônomo, né? Hoje em dia, as linhas telefônicas autônomas já não prestam. Aí você tenta imaginar como eram as linhas telefônicas junto com a internet, né? Aí que era uma carniça. Então, tipo, na época que hoje em dia você que é solteiro, tem Tinder da vida, né? Tem uns aplicativos aí para encontrar o cremoso e a cremosa. Na minha época você tinha a sala de bate-papo do Rabu. Aí, tipo, além da sala de bate-papo do Rabu, você tinha um joguinho, vocês conhecem, The Sims. Faziam as coisas meio indevidas e tal, os bonequinhos sem vergonha lá e tal. Isso não. Aí, tipo assim, você no meio lá da paquera, quando tá a internet, caía. Tinha que começar lá tudo de novo, tudo do começo, porque quando a internet zerava tudo. Zerava o jogo, zerava a paquete, lá e o cara procurava tudo de novo, espelha essa pessoa, não salvasse o ID da pessoa. Tá vendo? Então hoje vocês estão. Mas, professor, por que é que melhorou tanto? Porque, meus amores, dentro do cabo de fibra óptica, pasmem, quem transmite a internet é a luz. Então, a internet dentro do cabo de fibra óptica, ela se transmite com a velocidade da luz. Obviamente, não com a velocidade da luz do vácuo, porque também seria demais, né? Já que é pouco. Mas se transmite com a velocidade ainda assim muito alta. Quer ficar. Como é que ela não é boa para grande distância se estão fazendo cabo de fibra óptica por baixo do oceano? Não vai por debaixo. Milhões não, que também é exagerado, né? Mas milhões, milhares, obrigado. Milhares de fios e fios de cabos de fibra óptica, os navios vão soltando com âncoras até o fundo onde vai, logicamente, né? Não vai para o abissal, é óbvio. Mas vai soltando com as âncoras ali até eles ficarem com também, a boia calibrada, né? Para ele ficar naquela distância considerável e atravessar, por exemplo, se não estou enganado, 2021 foi concluído o canal de fibra óptica dos Estados Unidos para a Europa. Então, dos Estados Unidos para a Europa, um cabo de fibra óptica gigantesco que liga o continente, né, da América do Norte até o continente europeu. Meu irmão, para você romper, já viu como eu faço fibra óptica? Nem com alicate consegue romper. Duro pra caramba. Pois é. Aí a conexão 5G, que já começou a ser agora em Fortaleza, ela é de fibra ótica. Só que a diferença é, para não passar fake news, vou precisar depois, mas se não estou enganado, o 4G, o limite de dados dele é de 2 GB por upload. O 5G, ele é 5G porque ele é 5 GB por upload, ou seja, é uma. Se você acha o 4G rápido, o 5G é muito mais rápido, entendeu? Porque assistir meu 4G da TIM, eu não tenho o que reclamar, meu plano é o TIM Black,
Até mesmo o estádio de futebol, que eu frequentar bastante, que tem muita gente, ele permite e tal, não trava de jeito nenhum. Vai pro Castelão, os operadores comuns, todos, quer dizer, costumam ficar. O meu não falha. Então, tipo, se eu quiser assistir um episódio de uma série e tal, desenvolve em tempo real e, pô, você tem que carregar para depois poder assistir. O System oferece um serviço de melhoria, melhor do que esse que a gente já tem. Mas, estava falando dos cabos de fibra ótica. Sim. Eu perguntei se vocês queriam ter um medinho, né? Vocês querem informação para deixar vocês preocupados? Vocês, assim, né? Fazem coisas indevidas nas redes sociais, né? Principalmente no WhatsApp. Vocês sabiam que o WhatsApp tem um central chamado de Guardião? Sabiam, não? Já viram que quando vaza escândalo de coisa que a Polícia Federal faz, já quebra esse telefone da pessoa? E eles veem as mensagens apagadas, eles veem as conversas anteriores, eles veem tudo. O WhatsApp, ele tem uma ligação de Interpol, que é a polícia que toma de conta da América do Norte, América Central do Sul. E o Guardião, ele é uma espécie de supercomputador que armazena as informações de todos os usuários da rede, né? Então, todo mundo que utiliza o WhatsApp está submetido a uma exigência da rede. Que exigência é essa? As mensagens são criptografadas. Já viram isso? Sempre que você abre a conversa com alguém, tem 2 cadeados, né? Sim. E as mensagens dessa conversa são protegidas por criptografia. O que é que isso significa? Quando você faz o disparo, essa conversa deve ter sido feita, né? Nas edições anteriores, né? Tinha ficado muita coisa. Porque quando você faz um disparo de mensagem, hoje, o WhatsApp ele tem filtro de fake news. Então, tipo assim, você consegue reconhecer se a mensagem é fake news ou não. Encaminhada, aí tem uma lupinha. Quando você clica na lupa, já abre direto em algo a respeito daquilo. Se for verdade, você pesquisa os sites de confiança se tem ou não, né? Não sendo, não vai aparecer, né? Vai dar busca indevida, você sabe que é falso. É quem criou o fatiazinho do Zap, que criou lá para poder enganar os outros, né? Mas além disso, vamos supor que você mandou uma foto para alguém, né? A Cremosa pediu uma foto e tal, aí você foi lá, bateu lá a foto, sensualizando aqui a selfie, mandou. Meu brother, quando você manda a foto, ela recebe, né? O destinatário recebe. Mas além do destinatário receber, vai uma cópia da sua foto criptografada, então ela vai em forma de código para a central do WhatsApp. E ela não é destinada, ou seja, ela não é perdida. Mesmo que você apague, ela continua existindo. Mas isso é bom. Professor, isso é bom por quê? Vamos imaginar que a tal da Cremosa pratica um crime cibernético contra você, né? Sei lá, aquilo de brioto, ficou doidão lá por ela e tal, foi marcar um encontro, quando chegou lá no encontro, não era o que você esperava, aí foi e te matou, né? Ó que triste. Aí foi matar a pessoa, ó que triste. Aí pode ser que alguém queira descobrir porque é que você foi morto, sei lá, porque alguém se preocupa com ele, quero um exemplo, Mas é uma situação hipotética, né? Vamos supor que alguém, terceira pessoa. Vamos supor que uma pessoa vá saber que, né, por que mataram meu filho, ou mataram meu irmão, não sei. Aí vai, ela tem direito de acionar do país dela, né, com a delegacia, a Polícia Militar, Federal aciona a Embaixada do Brasil, Estados Unidos, a Embaixada faz o pedido, a central do WhatsApp, ela encaminha o Interpol, que aí o caminho contato. Passa para a Polícia Federal, passa para a delegacia, e você recebe as mensagens criptografadas já traduzidas. E você consegue ler. Cara, é um supercomputador. Ele, tipo assim, é um computador que tem milhares de ramificações. Então, ele é gigante. A ideia
Depois você pesquisa no Google depois, mas se eu não estou enganado, ele ocupa 13 andares de um edifício. 13. Ele ocupava 13 andares, um computador gigantesco. Só que, obviamente, né, hoje em dia você tem memórias absurdas. Então, tipo assim, ele é muito grande porque são muitos funcionários tomando de conta das informações de muitos cantos do mundo. Mas, em si, ele é bastante. Já assistiram uma série chamada Prison Break? Vocês lembram que o intuito da série era descobrir Sila, que era o cartão que tinha as informações de todo mundo no tal de companhia, que regia os rumos da nação? É algo desse sentido. Você tem um dispositivo que consegue armazenar as informações praticamente do mundo todo. Né? É assim que o WhatsApp, né? Ele é da rede Meta, né? Então, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter não. Twitter também? Era, né? Não. Iria ser, ele não comprou, não. Quem é? Mais para ainda. É WhatsApp, Instagram. É. Não comprou. Não comprou. Ele fez uma proposta de 44 bilhões e desistiu. Tudo. Tudo é criptografado. Entendeu? E que você vai dever a quem, ó? Refração da luz dentro da reflexão total. Então, não fosse a fibra ótica, né? Você não tinha isso. Vamos imaginar, por exemplo, força de atração. Tipo assim, o 2D hoje em dia já não está mais em uso, né? É. O que é que acontece? Algumas internets, elas são de longo alcance. Próprio tem, né? Ser de longo alcance reduz o poder de velocidade. Então, a conexão 2G, que é a mãe da 3G, é que ela era boa, digamos assim, porque ela tomava conta de um quarteirão inteiro tranquilamente. Ela tinha um grande alcance. Mas, velho, numa lentidão absurda. Tinha sinal. Só não tinha o quê? Aí avançou para 3G. Aí já deu melhorada. Reduziu, mas melhorou a velocidade. No caso, são mais antenas, né? Então eles colocam mais antenas para captar sinal. Só que o problema é, para você ter uma grande velocidade, é necessário que você esteja bem próximo do provedor, no caso do 5G. Então as conexões 5G, os provedores vão ter que ser muitos, né? Por isso, quando eles vão colocar nos bairros, são vários e vários. Né? Então você encontra. Só como é que eu posso identificar? Se eu não estou enganado, agora os provedores são laranjas. Então você está conseguindo ser fácil detectar onde é que tem um provedor. Aí você viu. Foi? Aí mora aqui por perto, né? Que só começou por aqui só. Então, vê umas laranjas, uns receptores laranjas. Você viu ali, pode ficar pertinho dele aqui, que vai ser uma bala, na velocidade bem rápida, certo? Aí, logicamente, né, o poder de alcance dele vai diminuir, mas em compensação a velocidade vai aumentar. Então, o grande problema é só isso, é que você consegue reduzir a distância, mas em contrapartida você aumenta a velocidade. É só você tentar imaginar a relação entre distância e força. Quando você vai analisar a lei de gravitação universal, foi que Newton disse, né? A força de atração gravitacional é diretamente proporcional das massas, mas ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? Então, para grandes distâncias, a força é muito o quê? Pequena. Coisa. Net, velocidade, é força de alcance. Então, para manter o telefone conectado, tem uma boa força de alcance, e essa força de alcance ela vai ser, como é que eu posso dizer, ela vai ser otimizada em distâncias pequenas, em distâncias menores. Beleza? Então, esse ângulo de limite, ele vai ter relação com essa reflexão total. Ó.
Percebe, ó? Quando o raio ele tenta sair, ele fica preso aqui na superfície. E o fato dele ficar preso faz com que a luz seja canalizada e a luz ela consiga transmitir as informações que nós queremos. Por isso que hoje é muito bom, né? Pegaram os MSNs da vida para você mandar uma mensagem, ficava lá enviado. Depois, bem 20 minutos ia ficar a pessoa visualizada. Porque até você enviar uma coisa, ela receber e ver era outra. Outro dia é instantâneo. Você manda aqui, pegou, o cara já viu, já era. Né? É automático. Não. É o Adriano que eu não comecei 6 horas, né? Temos 10 minutinhos. Eu quero logo terminar, amanhã eu faço exercício de refração. Aí aqui, reflexão total, né? Eu comentei agora há pouco com vocês. Aqui a aplicação mais importante é a fibra ótica. Se liga nisso aqui, ó. Ele vai mostrar a reflexão do cabo periódico. Vai mostrar com luz, né? Esse programinha era tão bom, cara. Era igual o telecurso. Você quer que acabaram. Era da USP. Era da USP esse programa aí. Eu fazia todos os dias na Bandeirantes. Um laser. Percebe que ele atravessa o prisma, né? Ele vai aproximar já já. Aí quando ele ajusta o ângulo, ó, ele fica preso dentro do prisma. Entendeu? É isso que acontece dentro do cabo de fibra ótica, ó. Aí que ele vai mudando o ângulo, né? Aí quando ele bota reto, ó, ele atravessa de boa. Agora, quando ele atinge o ângulo de reflexão, ó, o ângulo limite, fica retido, fica preso, né? Dentro do prisma. É muito bacana isso aí. Você vê como realmente o trabalho do textilista é um trabalho meio árduo, né? Eles fazem a instalação daqueles cabos ali, ajustando o ângulo perfeito, por sinal, um trabalho infeliz. Só puxando. E depois que puxar, ajustar o roteador, tudo. Olha, é árduo. Bichinho, né? Então, essa é a ideia de reflexão total. Né? Você consegue aprisionar o feixe luminoso dentro de um meio mais refringente do que o de origem. Certo? Para a gente encerrar essa parte de refração, isso aqui você já conhece, né? Já comentei com você de vezes. A dispersão luminosa aqui na minha camisa também. É quando você separa branca nas 7 cores constitutivas visível da luz. Esse experimento também é chamado de prisma de Newton, né? Então, a luz branca, ela incide no prisma e ela se separa nas cores que compõem a luz, né? O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o anil e o violeta. Então, é sempre que ela passa do meio menos refringente para o mais refringente. Não é obrigado a ser um prisma de vidro, não, né? Pode acontecer também, por exemplo, na água. Por isso que você tem a formação, logo após uma chuva, de arco-íris, né? Então você pode visualizar o arco-íris por conta disso aí, por conta da dispersão luminosa. É. Eu queria encontrar também. Então, aqui só um. Isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Algum de vocês já vivenciou isso aqui? Efeito miragem, né? Tipo, desenho animado, com aquelas miragens que ele mostra, né? Um oásis, cheio de barraca, que existe, né? É loucura. Mas aquilo ali é miragem, ó. É quando você olha para a pista e tem aquilo ali pensando que é água. Algumas pessoas desavisadas, né? São muitas nos dias de hoje, mas tipo assim, pessoas que querem polemizar, não entendem por que é que os órgãos de trânsito obrigam os condutores a usar os faróis acesos durante o dia. Pessoal, é só para ganhar dinheiro com as multas. Também, mas não faz isso não. O motivo é evitar o efeito de miragem.
Porque, tipo, quando você fala de gás, aquele efeito é minimizado, ele é quase inexistente, certo? Então, quando você aciona os faróis, a luz ela vai ir no campo de miragem e ela vai acabar provocando interferência. E o observador ele não vai ver. O que é que o efeito de miragem significa, né? Principalmente em dias aquecidos, em dias quentes, as camadas de ar que estão mais próximas do asfalto estão com temperaturas elevadas. O raio incidente, ao incidir, né, ao chegar, ao colidir com esse ar aquecido, ele vai, obviamente, refletir. Parte dele reflete o asfalto, parte dele reflete. Entretanto, essa reflexão do raio, ela acaba passando por um outro processo. Lembram quando a gente viu lá nas fontes de luz aquela ideia de incandescência, de fluorescência? É algo similar ao que acontece aí. Devido às altas temperaturas, esse raio ele vai ser ainda mais aqui, ele vai ser superaquecido a ponto dele fazer o ar emanar luz. E aí acontece, ó, esse brilho que a gente vê, certo? Esse é o efeito de miragem que existe. Tá? Quando você mira seus olhos a um ponto distante, você tem a sensação de encontrar ali luz, né? Luz, não, perdão, água, quer dizer, sensação de encontrar água na pista. Só que, na verdade, isso daqui é apenas a refração da luz acontecendo no ar quente, certo? Dióptero plano aqui já está a parte 2 da refração 2. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Amanhã, que é a nossa aula de exercício, se possível, já tem as questões dessa parte do módulo 6 feitas. A gente só corrige, beleza? Aí fazendo as questões de refração 1 amanhã, quando for ter as de refração 2, e aí já encerramos o curso de óptica, porque parte 1 do módulo 6 é espelho esférico, que eu já antecipei para vocês, né? Então, a gente está com o curso de óptica aqui. Aí, assim que eu terminar essa parte de ótica, falando de refração, aí eu falo no dormitório. Entendeu? Porque eu estou priorizando falar de ótica, porque tem incidência maior no vestibular, né? Já está próximo do vestibular, é mais interessante priorizar os assuntos que mais caem. Beijo no coração. Até amanhã. Tamo junto.